estamos de volta hoje falando sobre realização de metas com Plínio de Souza. E aí a gente fica aqui confabulando na hora do intervalo, volta e a gente está aqui, né? Dizendo tudo que tem para falar ainda e que o tempo está acabando. Mas olha só, a Roseli de São Paulo, ela tem 37 anos e ela diz: posso trabalhar qualquer tema no coaching, inclusive sentimentais? Sim. Legal, olha, Roseli, realmente eu já sabia que podia. A gente fica achando que essa história de coaching é tudo muita técnica, então tem a ver com profissional, tem a ver com algo que seja objetivo demais, concreto demais, né? Quando na verdade a gente tem como trabalhar sempre as emoções dentro de qualquer trabalho. Às vezes o que está atrapalhando o profissional é a emoção. Um sujeito, por exemplo, que é muito explosivo, um líder muito explosivo, dentro do atual modelo de liderança está perdendo espaço. Com certeza. E ele de repente não consegue lidar com essa raiva, então ele vem buscar um coach para ajudá-lo nesse processo. É isso aí. E a Adriana de São Bernardo fez a réplica aqui, né? Rosane Plínio, agradeço muito as dicas, mas sobre o meu marido ciumento, o ciúmes vai acontecer, mas estou mais fortalecida a enfrentar essas reações. Mais uma dúvida, é importante escrever em papel nossos sonhos e metas? Parabéns pelo tema de hoje. Obrigada, Adriana, pela sua participação de novo aqui, acrescentando, enriquecendo as informações que a gente tinha dado. E a sua pergunta vem muito a calhar, porque a gente estava falando justamente que o tempo está acabando e que o Plínio nem começou a falar sobre a estruturação de metas. Então eu vou abrir esse espaço já com a sua deixa para ele falar sobre isso. E aí, Plínio? Então, muito importante, né? Você escrever, sim. É importante que você tenha a sua meta diariamente com você. Todo dia você pense nela. Por isso, algumas pessoas grudam painéis na parede. Você não precisa, você pode ter isso, por exemplo, na capa da sua agenda, que você olhe todo dia, né? Ou na porta do seu armário, quando você abre, você se depara com aquilo. Então, sonhar diariamente com algo é muito poderoso, muito importante. Agora, você pode também, é claro, se comprometer em desenvolver estratégias para atingir isso. A criatividade humana, ela é infinita, né? Só que muitas vezes a gente não usa. A gente usa para compor uma letra de música, fazer um bom drible no campo de futebol. Agora, se você sentar com um papel na mão e começar a pensar o que eu posso fazer para chegar lá, de dentro de você já vai vir muita coisa. E você pode, inclusive, até, para isso facilitar, dividir por categorias. Por exemplo, você pode explorar recursos que vão te ajudar para atingir essa meta. Eu posso começar, por exemplo, explorando objetos, recursos de objetos. Que objetos eu já tenho e como é que eu posso usar melhor esses objetos? Por exemplo, meu carro, meu computador, minha agenda, né? Minhas roupas. Como é que eu posso usar melhor os meus objetos para atingir esses meus objetivos? E que objetos eu ainda não tenho, que se eu tiver, vão ser importantes, vão me ajudar. Então, só nessa investigação já começa a surgir novas possibilidades. Deixa eu só fazer um comentário que eu achei muito legal e eu ia até pedir para você falar um pouco disso que você acabou de falar. Que é a gente aproveitar aquilo que a gente já tem, né? Muitas vezes a gente fica preso no se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, e não consegue observar, não consegue enxergar aquilo que a gente já tem. Eu gostei dessa dica e acho que valia a pena reforçar. Gostei também. Uma próxima. Uma outra categoria que você pode investigar é recursos humanos, pessoas. Você usa as pessoas para te ajudar a atingir suas metas? Muito importante, os recursos humanos estão aí. Use e abuse. Amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem te ajudar, que podem te dar dicas, que podem te dar exemplos, que podem abrir possibilidades, te apresentar alguém, te falar, te trazer informações. Uma coisa fundamental para o sucesso profissional é se cultivar bons relacionamentos. Então, recursos humanos, aproveite, use e abuse dos seus amigos, conhecidos. Pergunte, comente sobre os seus sonhos, sobre as suas metas, peça dicas. Muita coisa boa pode aparecer. Então, faça uma lista de pessoas que você pode procurar. Desde as mais próximas até os amigos de amigos de amigos de amigos de amigos. Certo. Tá? Posso fazer mais um comentário? Claro. Aproveitando que eu fiz uma vez um curso de network e eu achei muito... Network é a rede de relacionamentos, que são os contatos que o Plínio acabou de dizer. E o mestre dizia... O professor do curso dizia justamente que entre você e qualquer pessoa do mundo existem 6 pessoas até você chegar lá. Então, assim, você quer falar com o Papa, com o Barack Obama, com o... Enfim, não sei com quem você quer falar, mas que entre você
E essa pessoa com quem você falar tem no máximo 6 pessoas. E você vai dizer, impossível. Se você começar a questionar, você vai descobrir o quanto o mundo parece bem menor do que a gente imagina que é, né? E acontece muito quando você encontra alguém e começa a conversar, a falar dos seus sonhos, das suas metas, e de repente a pessoa fala assim, eu conheço tal coisa, nossa, você conhece tal pessoa, e aí você vai fazendo links, como aconteceu hoje com o Plínio, que eu nunca tinha me encontrado com o Plínio, não o conhecia até então, e quando ele chegou eu contei que tinha feito o processo Hoffman, e ele disse que fez o processo em 95. Em 1995, quer dizer, são 13 anos, Pois é. 13 anos antes de mim, ele fez o mesmo curso e sabe perfeitamente do que eu estou falando. Quer dizer, o mundo é muito mais fluido do que a gente imagina. E a gente falando sobre administração de conflitos aqui nos bastidores também, comunicação, gentileza. Pois Tem muita coisa a ver. Quando você tem uma meta bem definida, o seu inconsciente já vai começar a te atrair. Via inconsciente coletivo, a gente se conecta com as outras pessoas. Poxa, pensei em você, você me ligou? Pressentimento de mãe. Portanto, quando você tem uma meta definida, é capaz que o seu próprio inconsciente já comece a trazer pessoas, amigos que saibam desse assunto para te trazer dicas. Então, ajude o seu inconsciente. Santo Agostinho dizia uma frase muito importante: confie em Deus como se tudo dependesse dele, e faça como se tudo dependesse de você. Não tem erro. Então, ajude, procure pessoas, pergunte para os seus amigos, faça uma lista. Investigue, use e abuse dos recursos humanos. Uma outra categoria muito bacana, modelos. Pessoas que já conseguiram isso que você quer. Você pode conversar, conhecer, saber como. Talvez até através de leitura. Você pode comprar uma biografia dessa pessoa e seguir alguns passos. Uma outra categoria muito importante, recursos pessoais. Quais são as qualidades que você já tem que você pode explorar muito mais para alcançar? Por exemplo, eu sou comunicativo. Ótimo. Como é que você pode usar o poder da comunicação para chegar lá? Eu sou introspectivo. Ótimo. Como é que você pode usar a sua introspecção para te trazer possibilidades? Eu sou uma pessoa organizada. Muito bom. Como é que você pode usar plenamente a sua organização para te ajudar a chegar nessa meta? E uma outra é recursos que você não tem. Se te faltam alguns recursos que, se você tivesse, fariam a diferença para você chegar rapidamente nesse objetivo, vá desenvolver. Eu sou tímido. Timidez me atrapalha. O processo de coaching se trabalha isso em 10 sessões. Vai resolver. Eu sou desorganizado, não gosto de estudar, sou explosivo, sou ansioso. Tudo isso me atrapalha para atingir a minha meta. Se tem algo que está te atrapalhando para atingir a sua meta, você não precisa mais viver na síndrome de Gabriela, conhece? Eu nasci assim, cresci assim. Você sempre é assim? Não, hoje a gente já pode se transformar de maneira breve e transformar várias questões. A evolução é infinita. Eu acho que é bem por aí mesmo. Síndrome de Gabriela Necas, né? Não entra nessa. E outra dica que eu acho que tem tudo a ver também com o que você está falando, que é essa questão de você tomar a sua vida, os seus objetivos para você, colocar nas suas mãos. Porque a maioria das pessoas termina deixando tudo na mão do outro. Eu não consigo um trabalho melhor porque meu marido não quer que eu mude de emprego. Eu não consigo tal coisa porque meus filhos. Eu não, porque meus pais. Quer dizer, a gente fica deixando a vida da gente na mão do outro. E aí você vai dizer assim, mas eu faço isso porque é verdade, porque se não fosse verdade, o que eu estaria ganhando? Pensa bem, gente, quando você deixa a sua vida na mão do outro, você ganha uma posição tão cômoda, mas tão cômoda que você nem percebe, que é o seguinte: deu errado, a culpa é do outro, porque você fez conforme o outro queria, e aí você termina não tendo que se responsabilizar por aquilo que deu errado, porque nem sempre dá certo se você não estiver inteiro, se você não estiver disciplinado, e aí você não vai olhar para aquilo que está faltando para a realização das suas metas. Mas 100% de acordo. Uma das coisas que mais impede a nossa evolução é a falta de responsabilização. É você responsabilizar o outro. Toda vez que você diz algo como, mas se não fosse a situação do país, mas se não fosse eu ter muitos filhos, se não fosse eu ganhar pouco, se não fosse eu não ter estudado, quem sabe a minha vida seria... Toda vez que você diz uma frase como essa, você está se colocando no lado errado da equação, a equação de causa e efeito. Você está se colocando no lado efeito. Quando você fala isso, você é a vítima da situação, a vítima do mundo. Não tem jeito de você mudar. Coitadinho de mim. É assim que tem que ser. Quando você se coloca no lado causa, ou seja, nessa situação, o que em mim pode mudar,
O que eu posso fazer para conseguir uma nova resposta da vida, uma nova resposta do mundo? O que eu posso fazer para conseguir estudar, para conseguir ter mais tempo, para conseguir ter mais dinheiro, para conseguir... Né? Exatamente. Quando você começa a perguntar, internamente você tem um poço infinito de sabedoria dentro de você, desde que você use. E aí você tem chance de mudar, senão... Tá nas rédeas da sua vida na sua mão, né? Ontem eu assisti uma palestra linda sobre criatividade com Marcos Rossi, que inclusive foi meu segundo entrevistado, se eu não me engano, que é uma pessoa maravilhosa, que tem uma história de vida, um exemplo vivo de toda a criatividade que a gente pode desenvolver. Foi na FAAP, muito linda. Quero inclusive dar todo o meu parabéns para o Marcos. E convidar você a assistir a entrevista que eu fiz com ele, está no acervo também. A gente vai de novo para um rápido intervalo e volta para o último bloco. Se você quiser participar, mandar sua pergunta para o Plínio, fique à vontade, será bem-vindo.